Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar umas informações importantes para você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que começou o seu trabalho ontem, né, para o jogo aí contra o Criciúma no próximo domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo. A gente vai trazer aqui notícias do Vasco de ontem e de hoje, né, para poder trazer aí atualizações para vocês vascaínos. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui assistindo a gente. Boa aí, né? Boa quarta-feira para vocês. Que vocês desfrutem aí cada vez mais, né? Desse dia tão maravilhoso que Deus nos deu. E quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu like porque ele é muito importante. Siga nossas redes sociais lá no Instagram, @papo.d.vascaíno. Lá tem o nosso link que direciona você também às outras redes sociais, beleza? Então, para você que está aqui, a gente vai falar um pouco sobre as saídas do Vasco, né, que já eram esperadas e aconteceram algumas delas, e outras também que estão para chegar, trazendo atualizações sobre isso também, sobre o Lucas Piton, né, que não treinou ainda essa semana. Então, antes das notícias, eu queria agradecer você por estar aqui mais uma vez e pedir a você também para não esquecer, a nossa meta é chegar a 1.500 inscritos, então ajuda a gente aí, deixe seu like, porque ele é muito importante, mas se inscreva também, compartilhe, comente, participe das nossas lives. Ontem a gente teve uma live aqui bacana no YouTube, né, com a doutora Bianca Sardinha falando sobre SAF, tá lá no canal, então é só você se inscrever aí, ou procurar lá na nossa playlist, né, tem ali os ao vivo, você consegue identificar lá e assistir a nossa live por completo, valeu? Quero aqui agora já deixar as notícias de hoje. Bom, como a gente sabe, Zé Gabriel vai ser, né, já foi emprestado aí ao Curitiba pelo Vasco. A saída do Zé Gabriel aí era muito contestada em alguns aspectos, mas a maioria da torcida queria que o Zé Gabriel saísse por falta de rendimento. A realidade é que o Zé Gabriel rendeu basicamente o ano passado com o Ramon Dias, mas esse ano não vinha rendendo muito e todas as vezes que entrou também não conseguiu dar fluência no jogo, né, ali do Vasco, quando o Vasco precisou dele. Pelo contrário, acabou errando alguns passes, tendo alguns erros técnicos que influenciaram nesse pensamento aí dos jogadores, dos jogadores não, né, dos torcedores, para que pedissem talvez aí a saída do Zé Gabriel. Mas também vendo a falta de produtividade, a diretoria, junto com o Pedrinho, decidiu que iria emprestar o Zé Gabriel e isso aconteceu ontem. Curitiba estava interessado no jogador, acertaram as bases salariais e ele irá se apresentar ao Curitiba. Então, sim, Zé Gabriel já está emprestado ao Curitiba, como outros que o Vasco também queria ou quer ainda fazer negócio, né? Bruno Praxedes era um deles, e Praxedes também está a caminho aí do Atlético Paranaense já para ser apresentado. O Atlético parece que já acertou tudo e aguarda o Bruno Praxedes lá para poder fazer essas questões referentes aí à sua chegada, para poder apresentá-lo oficialmente no site ou no Instagram aí do Atlético Paranaense. Particularmente também eu gostaria muito que esses jogadores saíssem, não porque são ruins, estão vivendo momentos ruins, mas no Vasco realmente não renderam. E isso abre espaço também para que o Vasco contrate outros jogadores. Nessa lista de saída do clube também, ainda tem o Galdames, que estão em negociações avançadas aí com o time argentinos, para que ele possa sair. O que pega com o Galdames aí são as bases salariais. O Vasco já emprestou aí o Clayton também para o time de Portugal, comprou o Clayton para poder emprestar ele para o Rio Ave de Portugal e o Clayton já está lá. Com o Bruno Praxedes agora, com o Zé Gabriel também indo, já são menos 3 jogadores que abrem margem para trazer outros jogadores aí, tendo em vista os salários desses jogadores que são muito altos, né? Os salários de nível muito elevado, aonde aí compromete parte da renda salarial ou do esquema salarial para que tragam outros jogadores também que o Vasco quer trazer com maior qualidade do que esses que aí estão. A 777 fez alguns contratos aí meio que absurdos, mas enfim, é futebol, foi feito o contrato, tem que ser cumprido, então o Vasco tem essa dificuldade no mercado em relação a emprestar jogadores e o time que está pegando emprestado arcar com os salários desses mesmos aí, para que isso possa ser efetivado e o Vasco não ficar com ônus nenhum. Outro também que o Vasco tem interesse aí, está negociando, o staff do próprio jogador confirmou aí que sim, tem chance do Serginho sair. O Serginho não vem sendo utilizado, foi utilizado 2, 3 vezes aí pelo Ramon Dias nessa temporada, lá no Campeonato Carioca, mas depois disso o Serginho nunca mais foi utilizado, não teve nenhuma sequência aí com o técnico Rafael Paiva, e está aí sem uso dentro do clube e onerando a folha. Então, assim, o Vasco tem interesse também na venda ou até mesmo no empréstimo do jogador.
Outro jogador que vai também aí, o Vasco está atrás de tirar, fazer com que ele saia do time aí, de repente, nesse meio do ano, para que oxigenar a folha salarial, é o Rossi. Só que o Rossi, a princípio, não quer deixar o Vasco. Eu não sei se tem alguma cláusula dentro desse contrato, não chegou nada de produtivo assim para que o empresário e o Rossi decidissem ir. Eles preferem ficar no Vasco, até porque estão sob contrato, fizeram um contrato aí até o final dessa temporada aí, ou no meio da outra com o Rossi. Então, assim, um contrato meio que também longo, né, para o Rossi, para o jogador que era. A gente não tinha certeza se ele ia voltar bem ou não, e não voltou. Então, tudo isso envolve questões aí que o Pedrinho tem que dominar e sacramentar por fora para poder, na realidade, tentar trazer outros jogadores. O Vasco, como a gente sabe, nessa janela de transferências trouxe aí o Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, e agora tenta aí a contratação também de um zagueiro, e esse zagueiro é o Maurício Lemos. Maurício Lemos já aceitou aí perder 6 milhões de reais, abriu mão de 6 milhões de reais aí do Atlético Mineiro, mas ele não abre mão do que ele tem atrasado para receber. Parece que esses 6 milhões era dívida de direito de imagem, então ele abriu mão disso, mas dos atrasados do seu salário, ele não abre mão aí com o Atlético Mineiro. Então o Atlético deve pagar isso aí ao jogador para que ele saia, porque ele está fazendo uma negociação. O Vasco já tem tudo encaminhado com ele, está tudo nas mãos aí do Maurício Lemos para vir para o Vasco. Contrato, tudo certinho, só depende do jogador querer vir ou não para o Rio de Janeiro. Um dos atenuantes e um dos empecilhos que poderia fazer o Maurício não vir é a questão da violência no Rio de Janeiro, mas eu acredito que isso vai ser conversado e talvez aí o jogador já tenha até repensado isso e vai vir para o clube aí carioca, né? Ele estava já também habituado lá em Minas, então é uma preocupação, mas eu acredito que nesse tempo aí a gente consiga ver o Maurício atuando pelo Vasco nesses últimos dias aí. Nas próximas horas talvez a gente tenha alguma notícia sobre isso, assim também como teremos as notícias aí de outros, né, reforços. O Pedrinho deseja aí de 4 a 5 reforços e a gente espera que dê certo, dê muito certo isso, para que a gente consiga trazer reforços de peso para essa segunda caminhada da janela aí. Falando um pouco agora aqui, deixando um pouco do lado de reforços, a gente também falando um pouco sobre as questões referentes ao time. O Lucas Piton, que não atuou na última partida devido a um pisão aí, né, que ele tomou na partida lá atrás, né, acho que a segunda partida contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano, ele acabou se machucando, e aí o Lucas Piton acabou não atuando contra o Fluminense. Quem atuou ali foi o Vitor Luiz, por sinal muito bem, e depois entrou o Leandrinho. Então o Lucas Piton será reavaliado amanhã, né, ele volta a campo amanhã também para ver se ele terá condições de jogo para o domingo, né? Então hoje já é quarta-feira, provavelmente o Lucas Piton não treinou até hoje, amanhã vai ser reavaliado, e se tudo, né, correr bem, eu espero que o Lucas Piton aí melhore efetivamente, e a gente tem lateral hoje para levar, né? Aquela lateral esquerda do Vasco tem conseguido fazer bons jogos, então assim, o Lucas Piton pode ser poupado na minha visão. Não sei você, torcedor, o que você acha, mas eu espero que ele esteja 100% para os próximos jogos do Vasco, até porque vai ter o sorteio da Copa do Brasil e o Vasco precisa passar de fase. A gente vai estreitando, os times vão ficando mais pegados, a situação mais difícil, então a gente vai ver quem que o Vasco vai estar aí dentro desse contexto. Vamos avaliar agora também a questão referente, né, nesse caso, a situação aí que envolve, né, todo o contexto do Vasco, no que tange aí o Coutinho. O Coutinho sofreu uma lesão, a previsão era que ele voltasse na primeira semana de setembro, mas as previsões médicas querem o Coutinho para o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, que será no final de agosto. Acho que semana que vem já deve ter o sorteio e para a próxima semana já ter o jogo de ida. E vamos ver se o Vasco vai conseguir ter o Coutinho a tempo hábil para a primeira partida de ida da Copa do Brasil, beleza? Essas foram as notícias agora da tarde. À noite a gente volta aí para poder trazer mais notícias para vocês. E espero aí que vocês tenham curtido o conteúdo. Se você curtiu, deixe seu like, porque ele é muito importante. Compartilha, comente, chame mais vascaínos para vir para cá. E não perca as nossas lives, terças e quintas, as nossas lives, né? Quando tiver alguma exceção, a gente traz antes aqui para vocês, combinando o dia também para trazer pessoas aí que são relevantes para o Clube de Regatas Vasco da Gama e assuntos que a gente pode debater dia após dia, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas não se esqueça, clique aí no botão inscreva-se para poder nos ajudar a chegar a 1.500 inscritos. Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.